Em 9 de setembro de 2021, uma quinta-feira que parecia comum como qualquer outra no interior de Cascavel, no Paraná, aconteceu algo que mudaria para sempre a vida de uma família e chocaria todo o Brasil rural. Estamos falando de uma situação real que envolve grilagem de terras, violência no campo e uma coragem que custou a vida de um homem honesto. Ó, pessoal, eu vou contar para vocês um caso que vai arrepiar cada fio de cabelo do corpo de vocês. Imaginem só a cena. O fazendeiro José Roberto da Silva, próspero e respeitado por toda a comunidade, saiu de casa naquela manhã para uma reunião de negócios e simplesmente desapareceu do mapa, deixando para trás uma fortuna de 2,7 milhões de reais guardada numa gaveta como se fosse papel picado. Vocês acham que isso é coisa de filme? Pois eu garanto que é mais real que pé de milho no terreiro. O que aconteceu naquele dia fatídico de setembro vai mostrar para vocês uma face do nosso interior que muita gente prefere fingir que não existe. Agora, antes que vocês pensem que sabem onde esse caso vai dar, deixa eu avisar uma coisa: esqueçam tudo o que já viram sobre desaparecimentos misteriosos na televisão, porque quando a verdade veio à tona, 4 anos depois, através da descoberta casual de um morador do interior, o que foi revelado expôs uma rede criminosa que aterrorizava produtores rurais há décadas. E sabe o que mais me indigna nesse caso todo? É que enquanto a família do Zé Roberto sofria sem saber o que tinha acontecido com ele, os criminosos continuavam livres, aplicando o mesmo golpe em outros fazendeiros da região. Mas a tecnologia moderna e a persistência de investigadores dedicados conseguiram fazer o que parecia impossível: resolver um caso que muitos já davam como perdido. Se vocês querem entender como pequenos detalhes podem salvar vidas no campo e como reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais, é melhor ficarem atentos a cada palavra deste caso real, porque o conhecimento que vou compartilhar com vocês pode ser a diferença entre vida e morte lá na roça. Vocês já imaginaram acordar um dia e descobrir que alguém da sua comunidade simplesmente sumiu do mapa? Pois é exatamente isso que aconteceu lá em Cascavel, no Paraná, numa manhã de agosto de 2021 que mudou a vida de toda uma região. O fazendeiro José Roberto da Silva, conhecido por todos como Zé Roberto, era daqueles homens que, quando passava na rua, todo mundo cumprimentava com respeito. Mas, numa quinta-feira qualquer, ele saiu de casa para uma reunião e nunca mais voltou, deixando para trás um mistério que ia durar 5 longos anos e um detalhe que deixou todo mundo de queixo caído. Nossa Senhora, quando a família dele foi procurar pistas no escritório da fazenda, encontraram algo que ninguém esperava: 2,6 milhões de reais em dinheiro vivo, guardados numa gaveta, como se fossem papéis sem importância. Imaginem só a cena: pilhas e pilhas de notas organizadinhas, esperando por alguém que nunca mais apareceu para buscá-las. Esse achado transformou um caso de desaparecimento comum numa investigação que deixaria qualquer detetive de novela no chinelo. Afinal, que tipo de pessoa deixa uma fortuna dessas para trás? Será que foi sequestro, chantagem ou algo muito mais sinistro estava rolando por debaixo dos panos? O que mais chamava atenção no sumiço sem explicação do Zé Roberto era justamente essa contradição: um homem próspero e respeitado que desaparece deixando uma quantia que muita gente nem sonha em ver na vida. As pessoas desaparecidas geralmente levam consigo seus pertences mais valiosos, né? Mas esse caso era diferente de tudo que já tinha acontecido na região. Os vizinhos começaram a sussurrar pelos cantos, criando teorias que iam desde negócios escusos até vinganças antigas. Cada conversa na venda do seu Manuel virava uma sessão de especulação sobre o paradeiro do fazendeiro. As primeiras semanas após o desaparecimento foram um verdadeiro caos na comunidade rural de Cascavel. Famílias inteiras se mobilizaram para ajudar nas buscas, formando grupos que vasculharam cada canto da propriedade com lanternas de cabeça e rádios comunicadores, ferramentas essenciais para qualquer operação de busca no campo. Os cães farejadores da polícia trabalharam dia e noite, seguindo rastros que sempre terminavam no mesmo lugar. Era como se o Zé Roberto tivesse simplesmente evaporado, deixando só aquele dinheiro como única pista de que algo muito estranho estava acontecendo. Agora, para vocês entenderem direito essa história de desaparecimento misterioso, preciso contar quem era o Zé Roberto antes de tudo isso acontecer. Esse homem não era qualquer um, não. Ele tinha construído um verdadeiro império agrícola na região, começando do zero, como todo bom caipira trabalhador.
Durante mais de 30 anos, ele foi transformando pequenos lotes de terra numa fazenda que era a referência em toda Cascavel. Quando os vizinhos tinham dúvidas sobre plantio, irrigação ou manejo de gado, era para o Zé Roberto que eles corriam. Ele era daqueles líderes comunitários que todo mundo respeitava e procurava conselho. Mas eita, nem tudo são flores na vida do campo, né, pessoal? Por mais próspero que fosse, o fazendeiro vinha enfrentando pressões que deixariam qualquer produtor rural de cabelo em pé. A estiagem de 2020 tinha castigado duramente a região, secando córregos e prejudicando as pastagens de um jeito que só quem trabalha na terra consegue entender de verdade. Além disso, as flutuações do mercado agrícola estavam fazendo uma dança maluca com os preços. Numa semana, a soja estava lá em cima, na outra, despencava que nem folha seca no vento. O que mais preocupava a família e os amigos próximos era uma decisão que vinha tirando o sono do Zé Roberto há meses: a possível venda da fazenda. Imaginem só, depois de uma vida inteira dedicada àquela terra, ele estava considerando se desfazer de tudo por causa das pressões financeiras e do cansaço que os anos trouxeram. Alguns investidores de fora tinham feito propostas tentadoras, mas o coração de agricultor do homem sangrava só de pensar em entregar suas terras para desconhecidos. As conversas com a esposa, Dona Maria, se tornaram cada vez mais tensas nos meses que antecederam seu desaparecimento. Ela percebia que o marido andava mais quieto, pensativo, carregando um peso nas costas que ia muito além das preocupações normais da lida rural. Ele chegava em casa no final do dia com aquele olhar perdido, como se estivesse calculando algo que ninguém mais conseguia entender. Mas tem um detalhe importante que a família só foi descobrir depois. Zé Roberto vinha recebendo visitas estranhas na fazenda, pessoas que não eram da região e que apareciam sempre no final da tarde, quando os funcionários já tinham ido embora. Dona Maria chegou a perguntar sobre essas visitas, mas ele sempre desconversava, dizendo que eram negócios complicados que ela não precisava se preocupar. E chegamos então ao dia que mudou tudo na vida da família Silva, 9 de setembro de 2021, uma data que ficaria marcada para sempre na memória de quem conhecia o Zé Roberto. Desde cedinho ele acordou com um comportamento completamente diferente do normal, andando pela casa com uma inquietação que deixou Dona Maria preocupada. Ela conta que o marido tomou café da manhã em silêncio, mexendo no celular mais do que de costume e olhando pela janela, como se estivesse esperando alguém chegar. Nossa Senhora, por volta das 10 da manhã, aconteceu algo que marcou profundamente a investigação. Zé Roberto recebeu uma ligação misteriosa que durou quase 15 minutos. A esposa percebeu que ele saiu para o quintal para atender, falando baixo e gesticulando muito, coisa que ele só fazia quando estava nervoso ou discutindo algo sério. Quando voltou para dentro de casa, estava visivelmente alterado, com aquela testa franzida que aparecia sempre que ele enfrentava problemas na fazenda. Às 2 da tarde, em ponto, Zé Roberto pegou as chaves da sua Toyota Hilux preta, aquela caminhonete que era sua companheira de tantos anos na lida rural, vestiu uma camisa xadrez azul, calça jeans e suas botas de couro preferidas, levando apenas a carteira e o celular. Dona Maria ainda brincou dizendo que ele estava muito elegante para uma reunião de fazendeiro, mas ele só sorriu daquele jeito meio forçado e disse que voltaria antes do jantar. O estranho é que o celular dele parou de dar sinal às 3h30 da tarde, como se tivesse sido desligado ou destruído propositalmente. Os funcionários da fazenda relataram que viram a Hilux saindo pela estrada de terra que leva à rodovia, levantando aquela poeirinha característica do interior. Alguns vizinhos até acenaram para o fazendeiro, que respondeu normalmente, sem demonstrar qualquer sinal de perigo ou preocupação. Quando chegou a hora do jantar e Zé Roberto não apareceu, Dona Maria começou a se preocupar de verdade. Ele era religioso com os horários das refeições e sempre avisava quando ia se atrasar. Ligou várias vezes para o celular dele, mas só dava caixa postal. À meia-noite, ela já estava desesperada e ligou para a polícia para dar início à busca. Quando a polícia começou a investigação do desaparecimento, a primeira coisa que chamou a atenção foi a falta total de pistas. Era como se o homem tivesse evaporado no interior paranaense.
Os investigadores vasculharam a propriedade com equipamentos modernos, incluindo drones e detectores de metal, mas não encontraram nada. As câmeras de segurança só mostravam a Toyota Hilux passando pela estrada principal às 15h20 da tarde. Depois disso, mais nada. O descobrimento de 2,6 milhões no escritório fez a coisa toda tomar uma proporção gigantesca. As teorias começaram a brotar. Alguns investigadores apostavam em sequestro com pedido de resgate, principalmente depois que descobriram que Zé Roberto vinha recebendo ligações anônimas nas semanas anteriores. Outros suspeitavam de chantagem ou atividades ilegais, questionando a origem do dinheiro. O tempo passou e, mesmo com toda a tecnologia disponível, GPS, análise telefônica, rastreamento bancário e cães especializados, a polícia não conseguia encontrar uma pista sólida. Após meses de buscas intensivas, os recursos diminuíram e o caso perdeu prioridade na delegacia. Após um ano inteiro de incertezas, Dona Maria e os filhos foram obrigados pela justiça a declarar Zé Roberto legalmente morto para resolver questões burocráticas da herança. Nossa Senhora! Quem diria que depois de 4 anos longos de mistério, a resposta viria através da curiosidade de um morador simples do interior. Foi em junho de 2025 que o seu Antônio Pereira, um aposentado que mora a 15 quilômetros da fazenda, resolveu explorar uma área de mata fechada usando um aplicativo de GPS no celular para marcar trilhas de pescaria. O que aconteceu foi quase cinematográfico. Seu Antônio estava caminhando pela vegetação densa quando sentiu um cheiro estranho no ar. Experiente em vida rural, ele sabia que não era normal aquele odor metálico, misturado com ferrugem. Seguindo o instinto e usando a lanterna do celular, ele se deparou com os restos carbonizados de uma Toyota Hilux preta, completamente destruída pelo fogo e quase reconhecível depois de tanto tempo. Imaginem o susto quando percebeu que dentro daquela carcaça havia restos mortais. Seu Antônio teve a presença de espírito de não mexer em nada e ligar imediatamente para a polícia usando o GPS para informar a localização exata. A chegada da perícia foi um verdadeiro evento. Carros da polícia científica, especialistas em antropologia forense e até helicóptero para transportar equipamentos. Eita! Quando os peritos começaram a análise forense detalhada, descobriram algo que transformou completamente a investigação. Zé Roberto não tinha morrido no incêndio. A análise do crânio revelou sinais claros de trauma contuso. Ele tinha levado um golpe violento na cabeça antes do veículo ser incendiado propositalmente. De um possível acidente, o caso virou oficialmente homicídio. Foi então que a investigação tomou um rumo diferente. Através de escutas telefônicas e análise de registros bancários, descobriram que Zé Roberto vinha sendo pressionado por um grupo de grileiros que queria tomar suas terras à força. Esses criminosos usavam métodos típicos da violência agrária, ameaças por telefone, invasões noturnas da propriedade e pressão psicológica constante para forçar a venda por preços irrisórios. A revelação mais impressionante foi essa. Aqueles 2,6 milhões não eram dinheiro sujo, não. O fazendeiro estava juntando aquela quantia para contratar os melhores advogados especializados em direito agrário do país, determinado a lutar judicialmente pelas suas terras e enfrentar os grileiros na justiça. Ele havia inclusive consultado escritórios renomados de Curitiba e São Paulo, que cobravam honorários astronômicos. O desaparecimento tinha acontecido justamente no dia em que Zé Roberto ia se encontrar com um suposto comprador, mas que, na verdade, era uma armadilha montada pelos grileiros. As escutas revelaram conversas onde os criminosos planejavam convencer o fazendeiro a assinar a escritura por uma quantia ridícula. Quando ele se recusou e ameaçou denunciar o esquema, partiram para a violência. Quando a polícia finalmente conseguiu identificar e prender os 3 homens envolvidos no assassinato, foi uma operação que mobilizou toda a região. Os criminosos foram capturados em flagrante, tentando aplicar o mesmo golpe em outro produtor rural. A tecnologia foi fundamental. Rastreamento de celulares, análise de DNA
e imagens de câmeras de segurança. O julgamento virou um marco na luta contra a violência agrária no Paraná, atraindo a atenção da mídia nacional. Durante o processo, ficou provado que o grupo já tinha cometido outros crimes similares, sempre usando intimidação seguida de violência. Os 3 réus foram condenados a penas que somaram mais de 60 anos de prisão. A repercussão do caso transformou a história do Zé Roberto num símbolo da resistência contra a grilagem de terras. Organizações de produtores rurais passaram a usar seu exemplo para conscientizar outros produtores rurais sobre a importância de denunciar ameaças às autoridades. E o caso também inspirou a criação de um programa estadual de proteção a proprietários rurais ameaçados. Mas ó, o que mais marca nessa história toda é como a tecnologia moderna conseguiu resolver um caso que parecia impossível de ser solucionado. Desde o GPS, que ajudou seu Antônio a localizar os restos mortais, até as análises forenses que identificaram os criminosos. Sumiço sem explicação não existe mais nos dias de hoje, graças aos avanços científicos e à persistência de investigadores dedicados. O caso do fazendeiro Zé Roberto prova que casos não resolvidos podem sim encontrar solução, mesmo depois de anos. E que a justiça, por mais devagar que ande, sempre chega no final para cobrar conta de quem pensa que pode tirar vidas inocentes impunemente. E aí, pessoal? Depois de conhecer toda essa tragédia que aconteceu com o fazendeiro Zé Roberto, vocês ainda acham que violência no campo é coisa que só acontece com os outros? Aquelas visitas estranhas, as ligações anônimas, a pressão para vender a terra, tudo isso eram alertas que poderiam ter salvado a vida dele se tivessem sido levados a sério. Não sejam ingênuos achando que, na minha região, isso não acontece. Os grileiros estão por todo o Brasil e vocês podem ser os próximos na mira. Quantos de vocês já receberam propostas irrecusáveis para vender suas terras? Já foram procurados por investidores desconhecidos? E quantos realmente conhecem seus direitos e sabem se defender legalmente? Porque uma coisa ficou clara: conhecimento é poder e ignorância pode custar a vida. Não confiem em pessoas que não conhecem, principalmente em negócios de terra. Sempre levem testemunha, avisem a família onde estão indo e nunca se isolem com desconhecidos em lugares remotos. Usem a tecnologia a favor de vocês. GPS, gravação de conversas, documentem tudo. Na hora do aperto, essas evidências fazem a diferença entre justiça e impunidade. Os cuidados simples que poderiam ter salvado Zé Roberto podem salvar vocês também. Agora que vocês aprenderam essas lições com o sangue do fazendeiro Zé Roberto, assista ao próximo vídeo onde eu explico os sinais de alerta que todo produtor rural precisa conhecer para identificar grileiros antes que seja tarde demais.